Aparição de Nossa Senhora em Naju e o Milagre Eucarístico, 1985, Coreia do Sul. A Coreia do Sul foi formada em 1948 pela aprovação da Constituição Federal do Governo da República. Entretanto, de 1950 a 1953, enfrentou uma terrível e cruel guerra com a Coreia do Norte, uma abominável luta entre irmãos em busca do poder, que trouxe consequências desastrosas à população barbaramente atacada e morta, causando luto e miséria em todo o país. Hoje, a Coreia do Sul possui mais de 45 milhões de habitantes, numa faixa de terra menor que o estado de Sergipe, e por causa da grande industrialização, aproximadamente 85% da população é urbana. Seul é a capital e possui mais de 10 milhões de habitantes. Esta crescente industrialização forçou o povo a estudar e aprender, a se preocupar com a instrução, numa busca incessante pela melhoria dos conhecimentos, em virtude do mercado ter crescido e ter se tornado mais exigente e competitivo, só vencendo quem estivesse em condições de acompanhar a evolução, aperfeiçoando seus conhecimentos através de cursos técnicos e de especialização. Esta preocupação obstinada pelo crescimento material, pelo pão farto de cada dia, não foi acompanhada pela necessária e imprescindível evolução espiritual que dá equilíbrio e completa a existência das pessoas, fazendo com que tenham presente o valor da vida, como matéria e como espírito. Este fato refletiu diretamente no povo, mostrando que 80% da população coreana não tem qualquer tipo de religião, são ateus. Dos 20% restantes, aproximadamente 12,5% professam o budismo e 7,5% as demais crenças religiosas. O cristianismo católico não alcança 2%, ou seja, não atinge 1 milhão de cristãos católicos romanos. Na pequena cidade de Naju, no sudeste da Coreia, desde 30 de junho de 1985, acontecem manifestações sobrenaturais que têm deixado o mundo inteiro maravilhado com a grandeza do ardor divino em provar a verdade cristã e mostrar, sobretudo, através de Nossa Senhora, que Ele ama cada um de seus filhos de modo especial e quer o nosso retorno à fé e ao amor. Para esta missão divina, o Senhor escolheu um instrumento humano, a senhora Julia Kim, para ser a sua intérprete junto à humanidade, transmitindo a todos sua última e divina vontade. Com as próprias palavras, a vidente resume a sua vida e o seu encontro com Deus e a Virgem Maria. Em seu depoimento, Julia Kim escreveu: "Quando recordo o passado, minha mente fica cheia de assombro e admiração por causa da providência divina. Nasci em 3 de março de 1947, em Naju, na Coreia do Sul. Até os 4 anos de idade, vivia em perfeita e completa alegria com meus pais e familiares, até que os dias felizes terminaram quando começou a Guerra Coreana. Foram mortos meu pai, meu avô e minha irmã mais jovem. Eu e minha mãe fomos as sobreviventes e tivemos que lutar ardorosamente contra a pobreza e as dificuldades de diversas naturezas para sobrevivermos e cumprirmos a missão de nossa vida. Em 1972, casei-me com Júlio Kim, e de nosso casamento nasceram 2 meninos e 2 meninas. Tive que interromper meus estudos na escola secundária por causa da pobreza, embora gostasse de estudar e quisesse desenvolver-me aprendendo o que fosse possível. Tive sérios problemas de saúde durante longos e penosos anos, inclusive com hemorragias que não cessavam, tendo sido submetida a uma quantidade interminável de exames, tratamentos e operações sem qualquer êxito, e nos últimos tempos descobriram que havia câncer generalizado em meu corpo. Anunciaram, inclusive, de modo formal e categórico, a minha condenação à morte. Os recursos técnicos e a esperança dos especialistas haviam se esgotado. Entretanto, nasceu em mim uma misteriosa e impressionante força interior, primordialmente porque eu queria viver e também não desejava desanimar minha mãe, transmitindo-lhe notícias funestas, ela que nunca me abandonou e me auxiliava em tudo. Todavia, a doença era muito forte e minava inteiramente o meu corpo. Em diversos lugares,
o tecido da pele começou a ficar insensível. Minha mãe e meu marido aplicavam massagens nos locais a fim de recuperar a sensibilidade. Melhorava, mas às vezes permanecia uma certa dormência. A pressão arterial sanguínea baixou a nível alarmante e, por causa de problemas nas veias, não podia tomar injeções endovenosas ou qualquer estimulante alcoólico. Verdadeiramente, minha vida apagava lentamente. Muitas mulheres da igreja presbiteriana local visitavam-me constantemente e me levavam para o templo a fim de rezar e depois me traziam de volta, embora, na realidade, o que eu desejava mesmo era frequentar a igreja católica. Certo dia, 2 daquelas mulheres, depois que me dirigiram palavras consoladoras, se despediram, disseram uma para outra do lado de fora do meu quarto: coitada desta mulher. Embora a vida seja uma coisa preciosa, a doença dela, que não tem cura, está matando também a sua família. Então raciocinei: é verdade, por que não pensei nisso antes? Preparei uma dose forte de cianureto de potássio e escrevi 7 cartas para a mamãe, meu marido, as 4 crianças e para aquela que poderia ser a futura esposa de meu marido. Pensava em meu saudoso pai nos tempos de jovem e como concretizar o meu sinistro plano quando entrou em casa meu esposo, que tinha voltado mais cedo do trabalho, e me disse: Mel, alguma coisa interiormente quer que visitemos a igreja católica. Naquele mesmo dia visitamos a igreja em Naju. Encontrando o senhor pároco, falei: Padre, se realmente Deus existe, posso também afirmar que ele é cruel. Por que eu deveria beber este cálice tão amargo? O que fiz para merecer tudo isto? O sacerdote respondeu-me: Minha filha, você está recebendo uma quantidade incomparável de graças em seu corpo. São graças repletas de sofrimentos e dores e, por isso, muito especiais. Eu não recebi nem um pouquinho destas graças. Creia-me e pense nesta verdade que lhe digo. Quando ouvi aquelas palavras, uma reflexão rápida silenciou meus lábios, enquanto minha face se compenetrava numa atitude de credibilidade. Respondi com voz quase sumida: Amém. Até aquele momento, meu corpo estava frio e sem vida. De súbito, começou a esquentar, a circulação do sangue aumentou, as batidas do coração aceleraram e suei por todos os lados. O Espírito Santo começava a trabalhar em mim. Rezamos e depois nos despedimos do sacerdote, retornando ao lar. Mas também decidimos acolher a religião católica e, com este objetivo, adquiri uma Bíblia, um livro de orações e uma imagem de Nossa Senhora na loja de artigos da paróquia. Em casa, coloquei a imagem em cima de um móvel no quarto, ornei-a com uma rosa e acendi uma vela. Rezei e chorei, pedindo a maternal e carinhosa proteção da Mãe de Deus e Nossa Mãe. No terceiro dia, ouvi a voz de Jesus: Leia a Bíblia, ela é minha palavra viva. Imediatamente abri a Sagrada Escritura e, justamente no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas, Lucas 8, de 40 a 48. Ali ele descreve o fato acontecido com a mulher que possuía hemorragia durante 12 anos. Sua fé era tão grande que dizia: se tocasse de leve que fosse na orla da veste de Jesus, seria curada. E isto de fato aconteceu quando ela alcançou e tocou de leve na veste do Senhor. Na Bíblia está escrito que Jesus lhe disse: Minha filha, tua fé te curou. Vai em paz. Nos versículos seguintes, há a história da filha de Jairo que estava morta. Jesus disse: Não temas, crê somente, e ela será curada. Jairo acreditou na palavra do Senhor e sua filha viveu novamente. Meditando, compreendi que aquelas palavras também eram para mim. Por isso, sozinha em meu quarto, falei com convicção: Senhor, eu creio. Meu Deus, eu creio sinceramente. Frequentamos a catequese paroquial e estudamos, eu e meu marido, os fundamentos da doutrina, preparando-nos para recebermos o sacramento do batismo, o que aconteceu logo em poucas semanas. Então, o Criador fez um grande milagre.
fui curada do câncer e de todos os males que infestavam o meu corpo. Fiquei tão feliz que não sabia o que fazer para agradecer a Deus. Estava repleta de satisfação e impressionada com a grandeza da bondade e compaixão do Senhor. Tinha vontade de correr, de voar, de subir no monte mais alto para ficar mais perto do Criador e gritar e sem parar, com todas as forças do meu pequeno e frágil coração, com todo o fervor e a ternura mais profunda da minha alma, um grito sonoro e repleto de imenso amor. Te amo, meu Deus, te adoro, meu querido Pai, luz da minha vida, meu amor e meu tudo. Era o modo que meu pobre espírito imaginou para manifestar o meu sincero júbilo e meus agradecimentos ao nosso Deus e à nossa Mãe Santíssima. Passei a frequentar a Igreja Católica com assiduidade e interesse. Entrei na Legião de Maria, porque queria ficar mais perto do Senhor e de nossa Mãe Santíssima, exercitando um apostolado em honra e louvor do nosso Deus e de Nossa Senhora. Meu organismo estava perfeito e minha disposição para trabalhar era invejável. Montei um salão de beleza a fim de colaborar na manutenção do lar. Minha existência ganhou vida nova e eu era outra pessoa cheia de alegria e ideais. Início das manifestações sobrenaturais. Desde então, Jesus restabeleceu completamente a minha saúde e maravilhosamente em 30 de junho de 1985 iniciaram as manifestações sobrenaturais. Começou com as lágrimas da imagem de Nossa Mãe Santíssima e logo em seguida as lágrimas de sangue, o derramamento de óleo perfumado que brotava do corpo da pequena imagem. Depois, o Senhor me concedeu a graça de ter os terríveis sofrimentos e os estigmas da crucificação nos pés e em minhas mãos, pela conversão dos pecadores e em reparação por causa dos abomináveis abortos e também em benefício das almas do purgatório para que subissem para o céu. E a par com tudo isso, aqueles extraordinários e admiráveis milagres eucarísticos que eu, pobre criatura indigna, tenho tido a honra de mostrar em minha própria boca o mistério da transubstanciação. Mas pela vontade divina, em diversas vezes que recebi a Sagrada Comunhão na Santa Missa, a hóstia consagrada sobre a minha língua se transformou visivelmente na carne e no sangue de nosso querido e adorado Deus. O Senhor é minha luz e minha salvação. Ele é o próprio amor que nasce e cresce em nossa vida. É um amor bonito, doce e apaixonante, mas exige fidelidade e sacrifício. Para se fazer o amor florir e ser bonito, é preciso superar todas as dificuldades, enfrentar até o frio cortante do inverno, aceitando com resignação e coragem as dores que nos visitam sem cessar, imitando os mártires, da mesma forma como eles ofertaram a própria vida para a maior honra e glória do Criador. Por isso, quero ser a consoladora do Senhor. Aceito todas as dores e sacrifícios para amenizar as decepções e tristezas do Divino Coração por causa das transgressões, das maldades e das indiferenças de nossos irmãos que ainda não encontraram a luz de Deus. As lágrimas de sangue da Virgem Santíssima. Em diversos lugares do mundo, imagens de Nossa Senhora choram. Mas por que derramam lágrimas as imagens de Nossa Mãe Santíssima? Somente para recordar, em Akita, no Japão, em outubro de 1973, além das mensagens e ensinamentos que a Virgem Maria transmitiu à irmã Agnes em benefício de todos nós, uma pequena imagem derramou copiosamente lágrimas de sangue. Também a imagem de Nossa Senhora Rosa Mística na Itália, no ano de 1981, em diversas oportunidades chorou. E agora é a imagem da Virgem Mãe Santíssima em Naju, na Coreia do Sul. E desta vez, para que ninguém colocasse dúvida, imaginando tratar-se de uma trama, foi um acontecimento verdadeiramente surpreendente, porque durante mais de 700 dias a imagem chorou e derramou lágrimas de sangue na presença de leigos, autoridades eclesiásticas, homens, mulheres, crianças e especialistas de todas as partes, que inclusive recolheram e examinaram o precioso líquido, constatando tratar-se de sangue humano.
De 30 de junho de 1985 a dezembro de 1992, o mundo teve tempo suficiente para comprovar que aquelas eram lágrimas verdadeiras que traduziam um sentimento de tristeza por causa do comportamento inadequado e mesquinho da humanidade. Em junho de 1987, a Virgem Maria delicadamente explicou a Júlia os motivos de suas lágrimas. Minhas lágrimas, querida filha, são pelo constante fracasso da humanidade em não conseguir amar a Deus como Ele merece e as pessoas amarem-se mutuamente como Ele ensinou. Também por causa do execrável aborto que mata diariamente uma quantidade incontável de bebês, assassinando inocentes no útero das mães por covardia, maldade e prazer satânico. Choro também, minha filha, pelas muitas almas que se recusam a se arrependerem de seus pecados, não se interessando em procurar um meio para a conversão, e por isso, com o risco da condenação eterna. Por todos eles, derramo as minhas lágrimas, suplicando a Deus pela conversão de seus corações. O óleo perfumado. Depois que a imagem cessou de derramar lágrimas, de seu pequenino corpo, principalmente da cabeça entre os cabelos, sem que existisse qualquer orifício, brotou um precioso e atraente óleo perfumado que impregnava toda a capela de Naju com um agradável e suave odor de rosas. Este fenômeno aconteceu até outubro de 1994. Durante aquele período, e mesmo nos anos seguintes, até meados de 1998, quando o povo acompanhava a Júlia na reza do terço, era comum sentir o mesmo perfume de rosas inundando completamente o recinto. Com esta intervenção sensacional e merecedora do maior respeito e veneração, a Virgem Santíssima quer despertar a humanidade do torpor da indiferença, da descrença, do desvanecimento espiritual e da falta de sensibilidade pelas coisas do Espírito, estimulando as pessoas a praticarem os ensinamentos do Evangelho e a revitalizarem a fé cristã tradicional. Ela quer que comecemos a viver uma vida de orações, em humildade, com amor a Deus e ao próximo, para podermos participar de uma nova era de harmonia e paz no reino de Cristo. Nossa Senhora chora. E nós, o que vamos fazer para amenizar estas preciosas lágrimas? O Criador quis provar ao mundo, através de Julia Kim, que a Eucaristia é o fundamento da união dos cristãos entre si e com Deus, porque esta Eucaristia é o próprio Deus. O Pai Eterno, por meio da vidente, demonstra de maneira viva e inquestionável que na Santa Missa acontece verdadeiramente o fenômeno da transubstanciação, ou seja, as espécies de pão e vinho são transformadas pelo Espírito Santo em corpo, sangue, alma e divindade do Senhor, permanecendo, contudo, a aparência das mesmas espécies de pão e vinho. De modo maravilhoso, para provar esta verdade, o Criador providenciou notáveis milagres eucarísticos. Em Naju, durante a Santa Missa, em várias oportunidades, no momento da comunhão, a hóstia consagrada colocada sobre a língua da vidente Julia Kim se transforma de modo visível e impressionante na carne e no sangue do Senhor, deixando perplexas e repletas de admiração pessoas do mundo inteiro. Leigos e autoridades religiosas que presenciaram o fenômeno ficaram enlevadas e extasiadas diante da grandeza do evento e do extraordinário e sobrenatural empenho divino para provar a presença real de Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia. Os milagres eucarísticos repetiram-se por mais de 20 vezes em locais diferentes, até no Vaticano, sempre causando espanto e emoção pela grandeza e absoluta clareza com que ocorrem. Além destes milagres, outras manifestações sobrenaturais têm acontecido por meio de Julia Kim, sempre colocando em evidência a partícula sagrada da comunhão. É assim que a vidente, recolhendo água numa fonte abençoada pelo Senhor, próxima à capela, no fundo do recipiente, apareceu por mais de uma vez a imagem de uma hóstia. Sobre o telhado da capela, foi visto também em diversas oportunidades, projetada pela luz do sol, a imagem de um cálice e de uma hóstia. Inclusive, existem fotografias e filmes sobre estes fenômenos.
O sétimo milagre aconteceu numa circunstância tal que a Igreja Católica no mundo inteiro tomou conhecimento do fato. Estava presente o núncio apostólico da Santa Sé. O arcebispo do Vaticano informou ao diretor espiritual da vidente, Frei Raymond Spies, e às demais autoridades presentes que não estava ali na capela como um simples peregrino, mas que veio como um representante oficial na celebração eucarística do dia 24 de novembro de 1994, comemorativa do 2º aniversário do derramamento de óleo perfumado pela imagem de Nossa Senhora. Na presença do núncio apostólico, todos rezavam enquanto Nossa Mãe Santíssima apareceu e instruía a Júlia como prelúdio do admirável milagre que iria acontecer. Primeiro, Nossa Senhora pediu-lhe que recebesse a bênção do arcebispo e de Frei Spies. Depois, ela introduziu o arcanjo São Miguel, que entregou uma hóstia consagrada a Júlia, a fim de que ela a conduzisse aos 2 prelados. A hóstia que o arcanjo trouxe era do tamanho grande, semelhante àquelas que os sacerdotes utilizam nas celebrações das Santas Missas. São Miguel não era visível às pessoas na capela, somente era visto pela vidente, que acompanhava todos os seus movimentos. Entretanto, as pessoas puderam ver a sagrada partícula aparecer de repente entre os dedos de Júlia. Na hóstia estava a imagem de uma cruz entre 2 letras, A de alfa e W de ômega, da mesma maneira como apareceu numa fotografia de outro milagre proporcionado por Nossa Senhora em 27 de junho de 1993. No caso atual, a hóstia já estava quebrada em 2 partes quando Júlia a recebeu. Por essa razão, ficou com uma metade na mão direita e a outra na mão esquerda. De súbito, ela caiu ao chão pela força de uma poderosa luz vinda de cima. Contudo, não soltou as partículas, mas manteve os 2 pedaços da hóstia consagrada nas mãos. A seguir, cuidadosamente levantou-se e deu uma metade ao núncio apostólico e a outra a Frei Spies. Os prelados comungaram com um dos pedaços e o outro foi repartido em pequenas porções a fim de ceder comunhão às pessoas que estavam perplexas, em completo assombro e temor em face da grandeza daquele acontecimento. E muito embora fosse apenas a metade de uma hóstia grande, todas as pessoas na capela, aproximadamente 70, receberam a comunhão. Admirados, muitos testemunharam que simplesmente era uma experiência que desafiava a compreensão humana, mas que fazia lembrar a passagem evangélica da multiplicação dos pães. No momento em que Júlia recebeu o pequeno pedaço da hóstia consagrada sobre a língua, surpreendentemente a partícula cresceu e atingiu o tamanho de uma hóstia pequena perfeitamente normal. O núncio apostólico, observando o fenômeno, respeitosamente retirou-a e mostrou ao povo. Junto com Frei Spies, a colocou numa teca, guardando-a cuidadosamente como testemunho daquela singular manifestação sobrenatural. Júlia desejava voltar para casa a fim de escrever as mensagens de Nossa Senhora e entregá-las ao senhor arcebispo. Contudo, ao sair da capela, como caminhava com dificuldade por causa das contínuas dores da crucificação que recebia em seu corpo, Nossa Mãe Santíssima chamou-a novamente. Ela, atendendo à solicitação, veio para junto da imagem da Virgem Maria e, a pedido dela, segurou nas mãos do núncio e de Frei Spies num gesto fraterno de penitência. Depois, Nossa Senhora perguntou-lhe se queria receber a Sagrada Comunhão pela 2ª vez. Desta vez, o arcanjo trouxe uma hóstia menor, igual àquelas que os fiéis recebem nas Santas Missas, e ministrou a comunhão à vidente. Contudo, ao receber a sagrada hóstia em sua língua, normalmente na posição horizontal, ao invés da partícula permanecer deitada, assumiu a posição vertical sem que existisse algo para ampará-la. O arcebispo, vendo este outro fenômeno, o inesperado surgimento de uma partícula sobre a língua da vidente em posição vertical em perfeito equilíbrio, retirou-a imediatamente e mostrou às pessoas que não se arredavam da capela. Mais fotografias foram feitas para registrar o notável acontecimento. Em seguida, o núncio entregou esta outra hóstia a Frei Spies, que a colocou na mesma teca onde estava a outra, levando-as para a sua residência, enquanto o povo silenciosamente voltava a seus lares. O núncio apostólico estava pasmo e impressionado com todos aqueles acontecimentos.
Na verdade, ele ficou tão emocionado que não conseguiu dormir durante 3 noites seguidas, pensando e recordando aqueles fatos extraordinários e sobrenaturais. Na sequência dos dias, examinou com a maior atenção todas aquelas ocorrências em Naju, desde o início de 1985 até aquela data. Preparou um dossiê e nele registrou com detalhes os diversos fatos. A par com esta providência, o arcebispo Victorino Zion, da arquidiocese de Quanju, que abrange a paróquia de Naju, formou um comitê para montar um processo de investigação a fim de apurar e documentar os acontecimentos como parte inicial do processo canônico. 8º, 9º e 10º milagres eucarísticos. Nos dias 30 de junho, 1º e 2º de julho de 1995, também ocorreram em Naju admiráveis milagres. Milhares de peregrinos lotavam a igreja paroquial para comemorar o 10º aniversário do derramamento de lágrimas pela imagem de Nossa Senhora. A Santa Missa foi celebrada à noite de 30 de junho e concelebrada por 8 sacerdotes. A vidente estava sentada na parte de trás da igreja e foi a última a comungar. De repente, no instante da comunhão, as pessoas ao redor notaram nitidamente que a hóstia sagrada na sua língua se transformou num pedaço de carne coberto de sangue do Senhor Jesus. Chocados e repletos de emoção, muitos choraram diante da realidade de ver bem à sua frente a carne viva do próprio Deus. Os padres e as pessoas que estavam nas proximidades testemunharam um notável fenômeno. Terminada a Santa Missa, os peregrinos acompanharam a vidente até a capela, onde se encontrava a imagem, para o serviço noturno de orações e, em continuidade, as comemorações. Com o recinto completamente ocupado por fiéis entusiasmados que rezavam e cantavam hinos em louvor à Virgem Maria, iniciou-se a cerimônia. No meio das orações, Júlia começou a sentir terríveis dores na região do abdômen, em reparação pelos abortos que assassinam tantos inocentes. Uma cena impressionante, retratando fielmente a desesperada resistência da criança que não quer sair do útero de sua mãe que desejava abortá-la, e pela boca da vidente, a criança manifesta todo o seu pavor pela morte que se aproxima e grita: "Não, mamãe! Não, mãezinha! Não me mate!" Frei Francis Su, da Malásia, convidou todos a se ajoelharem e rezarem pela conversão das pessoas que são responsáveis pelo impiedoso assassínio de bebês. O povo, emocionado, chorava e cantava, rezando com muita fé, agradecendo a Deus aquela experiência mística maravilhosa. Eram 3h45 da madrugada do dia 1º de julho, e toda a assembleia, em silêncio, ouvia o relato traduzido para o inglês das últimas mensagens de Nossa Mãe Santíssima. Subitamente, Júlia, que estava na primeira fila ao lado de Frei Su, Frei Pet Marçal e outros, levantou-se rapidamente e projetou-se para frente em direção à imagem, estendendo vigorosamente as mãos como se quisesse segurar algo que ninguém via. Aconteceu que, enquanto todos ouviam a leitura das mensagens que ela mesma recebera de Nossa Senhora, Júlia viu a imagem de Jesus crucificado que está na parede da capela, acima de onde se encontra a imagem da Virgem Maria, ganhar vida. O Senhor estava com a face repleta de sofrimento. O sangue divino saía em quantidade de 7 feridas, daquelas feitas pelos cravos nos pés e nas mãos, pela lança do centurião no flanco direito, entre a 5ª e a 6ª costela, pelo sangramento da testa causada pela coroa de espinhos e pela chaga do Sagrado Coração de Jesus crucificado. Logo, nas mencionadas 7 chagas, o precioso sangue se transformou em círculos brancos e, em seguida, em puríssimas hóstias consagradas. Algumas pessoas na capela disseram que viram uma luz brilhante, como se fosse uma rápida faísca a sair do crucifixo. Outras pessoas ouviram um ruído semelhante à queda de granizo. As hóstias sagradas desprenderam-se das chagas de Jesus e começaram a cair. Foi justamente neste momento que Júlia se lançou para a frente, estirando decididamente as mãos para pegá-las, a fim de não deixá-las cair no chão. Porém, as hóstias graciosamente evitaram as mãos da vidente e se acomodaram sobre o altar, aos pés da imagem da Virgem Maria, na presença de toda a assembleia estupefata, que as viram surgir todas de uma vez sobre o altar.
No instante em que as 7 partículas tocaram o altar, foi também um momento em que algumas pessoas ouviram um barulho como se fosse de uma chuva de granizo. Lembraram-se que em 24 de novembro de 1994, Nossa Mãe Santíssima tinha pedido que colocassem um sacrário na capela ao lado de sua imagem. Parecia claro que aquelas 7 hóstias sagradas que acabavam de chegar deveriam instalar-se lá dentro, no interior de um cibório. Este milagre foi levado ao conhecimento do senhor arcebispo diocesano no mesmo dia. Contudo, ele instruiu Júlia e os outros para consumirem as hóstias sagradas e que não as deixassem guardadas no tabernáculo. Em obediência, selecionaram 7 pessoas para recebê-las, 2 padres e 5 leigos, entre eles estava a vidente. No dia seguinte, 2 de julho, os escolhidos comungaram. Assim que ela recebeu a Sagrada Eucaristia, o milagre se repetiu. A hóstia transformou-se em carne coberta de sangue sobre a sua língua. Na realidade, ninguém esperava outro milagre, lembrando que menos de 48 horas passadas havia acontecido um na igreja paroquial. Mas ficou claro que Nossa Mãe Santíssima estava tão ansiosa para restabelecer uma fervorosa devoção à Eucaristia que enviou outro sinal surpreendente. O fenômeno aconteceu assim. A capela estava repleta de pessoas com muita fé, que rezavam e se mantinham ansiosas na expectativa de que algum fato novo pudesse acontecer, ao mesmo tempo em que, sensibilizadas, agradeciam ao Senhor Deus por todos os ensinamentos e demonstrações de amor que vinham ocorrendo. Júlia fora instruída pelo padre celebrante da Santa Missa que, por ordem do senhor arcebispo da arquidiocese, se acontecesse outra vez o milagre, ela deveria ingerir imediatamente a hóstia transformada em corpo e sangue vivo do Senhor. Entretanto, sem querer desobedecer a decisão superior, diante do impressionante milagre que se repetiu logo a seguir, Frei Su e Frei Marcial, que estavam atentos aos acontecimentos, conclamaram o povo a rezar fervorosamente diante do Deus vivo, suplicando a misericórdia divina por causa dos muitos pecados do mundo. E todos, numa admirável postura de adoração, rezaram e louvaram ao Pai Eterno por aquele magnífico e inigualável sinal, enquanto Júlia permanecia com a boca aberta, mostrando o Senhor, que era filmado e fotografado pelas pessoas. E para que não houvesse dúvida, os 2 padres imergiram o dedo no sangue precioso sob a língua da vidente e mostraram a todos na capela. Era mais uma prova indiscutível e definitiva do fenômeno que acabava de acontecer. Depois enxugaram os dedos num corporal, pequeno tecido retangular de linho, não só uma vez, mas repetiram esse gesto diversas vezes até que o tecido ficou sensivelmente marcado pelo sangue de Jesus. Frei Marcial, com o mesmo dedo que imergiu no sagrado sangue, tocou a face de um bebê de 6 meses que estava com uma enfermidade terrível que o condenava à morte. A criança ficou completamente curada. 12º milagre eucarístico. Aconteceu no Vaticano. Em 31 de outubro de 1995, Júlia, em companhia de Monsenhor Nam Ik Pai, Júlio, seu esposo, Rosa, sua filha, e Rafael Son, um seminarista, participaram de uma Santa Missa celebrada pelo Papa João Paulo II. Havia também diversas autoridades e pessoas da França que foram convidadas. Durante a Santa Missa, a vidente e seus companheiros foram autorizados a cantar hinos em coreano. No momento da comunhão, quando o Santo Padre ministrou a Sagrada Comunhão a Júlia, aconteceu outra vez o milagre eucarístico. A partícula consagrada na língua da vidente se transformou em carne e sangue do Senhor. Este milagre foi acompanhado minuciosamente por Monsenhor Pike, que estava ao lado dela. Ele testemunhou que a hóstia em cima da língua de Júlia, ao se transformar em carne coberta de sangue, ficou um pouco maior e tomou a forma de um coração. Segundo a palavra do Monsenhor, este fenômeno foi igual ao acontecido no 11º milagre eucarístico em Naju, em 22 de setembro de 95, durante uma Santa Missa celebrada numa montanha próxima à cidade, pelo bispo Dom Romain Danilac de Toronto, Canadá, e concelebrada por 2 outros sacerdotes. Terminada a Santa Missa, imediatamente Sua Santidade, o Papa João Paulo II, aproximou-se da vidente
e testemunhou o milagre. Deu-lhe a bênção e um rosário de presente. 13º milagre eucarístico. Ocorreu na capela de Naju, no dia da comemoração do 11º aniversário do derramamento de lágrimas pela imagem de Nossa Senhora. Aproximadamente às 3 horas da madrugada do dia 1º de julho de 1996, Júlia viu o precioso sangue fluir das 7 chagas de Jesus no crucifixo fixado na parede, acima da imagem da Virgem Maria, como no ano anterior. O sangue logo se transformou em hóstias sagradas, envolvidas por uma luz brilhante. A luz ficou mais forte e começou a brilhar em todos aqueles que estavam presentes na capela, assim como nas pessoas que estavam do lado de fora. Então, um feixe de luz muito poderoso irradiou do crucifixo e alcançou a vidente, que deu um forte grito e caiu ao chão por causa de extremas dores em 7 lugares de seu corpo: na cabeça, em ambas as mãos, nos pés, no lado e no meio do peito, em cima do coração, ou seja, nos mesmos locais das chagas de Jesus. Ainda estava com a boca aberta após o grito de dor, quando as hóstias sagradas se desprenderam do crucifixo e entraram suavemente em sua boca. Frei Francis Su, 2 outros sacerdotes e as pessoas que se encontravam ao redor da vidente viram as hóstias sagradas se acomodarem na boca de Júlia Kim. Depois das 12 horas e 30 minutos do dia 1º de julho de 1996, novamente ela teve as fortes dores da crucificação e começou a sangrar nas palmas das 2 mãos. Frei Raymond Pais, Frei Francis e algumas pessoas testemunharam o acontecimento. Aproximadamente às 13 horas do dia seguinte, 2 de julho de 96, Frei Spies, a vidente e outras pessoas rezavam diante da imagem de Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, na capela, quando de repente ela gritou forte e caiu no chão. Acabara de receber um poderoso feixe de luz do crucifixo e sofreu as mesmas dores da crucificação nas 7 partes do seu corpo, como no dia anterior, sangrando nas palmas das 2 mãos. Colocaram luvas para esconder as chagas e a hemorragia, mas as luvas ficaram molhadas com sangue. Por recomendação de seu diretor espiritual, às 16 horas deste mesmo dia, Júlia visitou 2 hospitais na cidade a fim de mostrar os ferimentos nas palmas das mãos. Os doutores examinaram as chagas e a hemorragia, emitindo declarações por escrito, dizendo que elas tinham origem desconhecida e, por isso, não podiam ser explicadas como provenientes de qualquer causa natural. No dia seguinte, o sangramento cessou e as chagas desapareceram. Nossa Mãe Santíssima deixou muitas palavras e recomendações. São preocupações de uma mãe carinhosa que deseja o bem-estar de todos os seus filhos. Por isso, maternalmente suplica que, apesar da modernidade, das mudanças e transformações dos costumes da humanidade, quer que todos exercitem com frequência o sacramento da reconciliação, procurando uma igreja e confessando as suas culpas com um sacerdote, a fim de poderem receber também com frequência e com dignidade a Sagrada Eucaristia, sacramento do amor de Deus. Além disso, Nossa Senhora deu a Júlia Kim outras mensagens, como, por exemplo, procurem fazer com que a família seja unida, rezando e suplicando a luz de Deus para superar as desavenças e incompreensões do cotidiano. Parem com a matança de inocentes, cessando e impedindo que aconteçam os terríveis abortos. As pessoas devem procurar rezar com frequência por suas necessidades, pelo Papa e pela paz no mundo. Devem rezar também pelos sacerdotes e tratá-los com respeito e seriedade. As pessoas devem viver uma vida de trabalho sério e responsável, sobretudo se consagrando a Deus, colocando sempre o Senhor em primeiro lugar, mantendo-se unido a Ele no labor, na família e no lar. Rezar pela conversão dos pecadores e participar com ela, através dos sofrimentos de cada dia, no processo de remissão dos pecados da humanidade. Nossa Senhora suplica: coloquem em prática as minhas mensagens e as divulguem para o mundo inteiro. Rezem, rezem, rezem. Rezem sempre com o coração.